Chega de autoajuda vazia. O que que significa exatamente se reinventar, do ponto de vista filosófico? É sobre isso que eu quero falar. A versão moderna dessa palavra virou um mantra de autoajuda do tipo mude seu mindset, seja a sua melhor versão, recomece do zero. Mas o Heidegger, sim, o Heidegger, diria que isso é só uma maquiagem existencial, uma tentativa de repaginar o mesmo eu de sempre. No entanto, você coloca ali um filtro mais modernoso, um discurso motivacional de imã de geladeira, frases de efeito que você repete para si mesmo como quem tenta, sei lá, hipnotizar a própria angústia. Porque se reinventar de verdade não é melhorar a fachada, é encarar o seu fundamento, é destruir a casa inteira, talvez para reconstruir em outro solo. Isso dói pra caramba. Isso não é tão simples assim. A pergunta verdadeira não é como é que eu me reinvento, mas eu estou disposto a atravessar a dor necessária para isso? A reinvenção só é possível quando a gente encara aquilo que mais foge. É a própria finitude, diria Heidegger. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Amigos, hoje eu quero com vocês pegar o Heidegger, e já tem aula sobre o Heidegger lá na nossa escola. Lembrando que essa aula aqui é a última aula de aquecimento do nosso Clube do Livro 2026, cujo tema é a solidão contemporânea. Se você já está decidido a entrar, é a última chamada que eu faço para você entrar na lista VIP. Semana que vem já é o lançamento. Se você não entrar agora, você, na lista VIP, eu estou dizendo, você não vai ter o desconto antes de todo mundo. Só clicar no link abaixo. Último aviso. Mas deixa eu falar o que eu quero falar sobre o Heidegger. Quem é o Heidegger? Breve assim, introdução sobre quem é ele, né? Eu diria que ele é um pensador que recoloca a filosofia diante de uma pergunta esquecida. Qual que é a pergunta esquecida? O que que significa ser? Para responder essa pergunta, o que que significa ser? Heidegger não analisa conceitos de natureza humana, de racionalidade. Ele analisa a pergunta sobre quem é que faz a pergunta sobre o que que significa o ser. Antes de eu analisar o que que significa o ser, eu tenho que analisar quem que faz a pergunta. Quem que faz a pergunta? Em vez de ele chamar de humano, natureza humana, homem racional, né, animal racional, ele cunha uma palavra nova, para não assumir os pressupostos que essas outras assumem. E a palavra que ele cunha é o Dasein. Dasein. Sein é ser, e esse da significa aí. É um advérbio de local, tipo aqui, aí, lá, acolá. Ser aí não é só um ser que se localiza num local geográfico. É um ser que se localiza numa circunstância existencial. Significa que a gente está sempre enlaçado em circunstâncias, atravessados pelo mundo, pelos outros, pela história, pela morte, pelas escolhas que fazemos até a morte. Se reinventar, nesse sentido, não é criar uma nova versão de si mesmo, é examinar essa circunstância, esse aí, no qual a gente já está. É mexer nos alicerces da existência. O Heidegger não está interessado em autoestima, ele está interessado em existência. E existência para ele é projeto, possibilidade, abertura, queda na morte. Isso não é autoajuda, é outra parada. Então o problema central é o seguinte: se reinventar dói pra caramba porque exige abandonar o que o Heidegger vai chamar de vida inautêntica. Vida inautêntica é o seguinte: é quando você cai ou se deixa cair
submerso no que o Heidegger vai chamar de palavrório, de curiosidade vazia, de projetos repetidos apenas porque as pessoas assim fazem. É uma vida que você repete sem perceber. Trabalhar para viver, viver para trabalhar, seguir expectativas, reproduzir discursos, não incomodar ninguém, preencher o vazio com novidades igualmente vazias. Então, se reinventar significa, em termos existencialistas heideggerianos, romper com essa queda, se levantar de novo. Mas romper dói porque exige olhar para aquilo que a vida cotidiana tenta encobrir, que é a sua finitude, é o fato de que as suas escolhas são suas, a impossibilidade de se esconder atrás de todo mundo. O Heidegger chama isso de angústia. É o sentimento diante da possibilidade da não possibilidade absoluta. Do nada possível, né? Toda reinvenção nasce dessa angústia, mas a maioria tende a fugir dessa angústia. Então vamos empreender essa análise aqui para falar de reinvenção. Vou chamar de capítulo 1, o Dasein, o ser aí, e o choque da descoberta. Para o Heidegger, o ser humano não é uma substância, não é uma essência fixa. Ele não tem uma natureza imutável. O ser humano, que ele chama de Dasein, é uma pura possibilidade. É uma pura abertura, é uma pura indeterminação. Não existe um eu verdadeiro. Aquele eu que a gente tanto busca, aí quando buscar a gente vai realmente entender quem a gente é. Existe um eu por fazer. Sempre provisório, sempre jogado no mundo. Autoajuda diz, descubra quem você é. O Heidegger diria, você não é nada ainda. Você é o que se projeta a ser. Isso pode ser muito bom ou muito mal, a depender do enquadramento que você coloque, né? Mas a dor da reinvenção nasce aqui. Ou seja, nós não temos para onde voltar essa essência. Nós temos para onde ir. Nós temos para onde ir. O ser aí, em uma das suas dimensões, esse aí pode ser compreendido como um ser no mundo. Ou seja, ninguém começa do zero. Vamos fazer um capítulo 2 só sobre isso. A autoajuda promete um começo limpo, né? Assim, do zero, absoluto zero, neutro. O Heidegger destrói essa ilusão. O ser humano é sempre um ser no mundo. Isso significa você nunca começa do zero. Você está sempre lançado num mundo que está cheio de relações, histórias, possibilidades, mas também limites. Então, se você quer se reinventar, você precisa começar onde você já está, porque não tem como sair daí. Seu passado, suas escolhas, seus fracassos, seus medos, suas circunstâncias, a responsabilidade que você teve ou a ausência dela durante esse tempo todo. Percebe? A reinvenção verdadeira não é fugir, sair de onde você está. É assumir onde você está. Assumir onde você está. É preciso se apropriar do projeto que é você. Esse projeto sempre se dá num terreno. Esse terreno é preciso ser conhecido, senão você vai construir um prédio num terreno que não comportava um prédio, e esse prédio vai rachar e vai ter que ser implodido. O ser aí não é só um ser no mundo, ele é um ser com os outros. Capítulo 3. Heidegger descreve a convivência inautêntica deste modo. A convivência inautêntica é quando você simplesmente está junto com alguém. Você não ajuda essa pessoa a desenvolver a própria autonomia. Você só está junto dela. Você nunca ajuda a própria pessoa a se desenvolver por ela mesma. Nem ela ajuda você a se desenvolver. Ela está só do seu lado, sem nada a fazer. E às vezes te subtraindo. Aqui a vida vira mera repetição. Você repete
simplesmente o que se faz. Você faz uma carreira com base naquilo que se deve fazer. O seu estilo de vida é o estilo de vida mais recomendado, na média. Você tem os mesmos medos que todo mundo tem, as mesmas esperanças que todo mundo tem. Você só sabe medir seu sucesso em métricas mercadológicas. O corpo ideal, o emprego ideal, a casa ideal, o carro ideal. Só que esse ideal não é um ideal seu, é um ideal plenamente social. Para se reinventar, é preciso romper com o que se diz por aí, com o que todo mundo costuma fazer. Isso significa uma coisa muito simples, mas também muito difícil. Você vai ter que ficar sozinho por um tempo. Nenhum processo de autenticidade é acompanhado de aplausos. Não é. Essa é uma dura verdade. Mas além de ser para os outros, nós também somos seres para a morte, segundo Heidegger. E aqui é o núcleo duro do processo de reinvenção. Aqui está o ponto central da apostila, está o coração da reinvenção heideggeriana. Quando digo ponto central da apostila, eu estou me referindo à apostila que eu estou usando, né? Que é a minha apostila. A morte, diz o Heidegger, é a possibilidade da impossibilidade absoluta. Que é quando você vislumbra que daqui a pouco você não pode fazer mais nada. Por quê? Porque você não está mais. Não tem mais você. Se isso é verdade, quando você encara existencialmente essa possibilidade, não só intelectualmente, porque intelectualmente todo mundo sabe que vai morrer, todos os seus projetos se iluminam. A morte revela a nulidade das justificativas que você dava para continuar adiando a sua transformação. Ela te dá clareza da sua hierarquia de valores, daquilo que realmente deve ser feito porque você escolheu fazer. Só quando você vislumbra que de fato você vai acabar, que você se esforça para fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. Você tem que enfrentar a possibilidade de que você vai ser nada, de que você tem fim, de que você não tem garantias, de que o seu existir, na verdade, constitui uma fragilidade absoluta. Mas só quando você vislumbra isso é que você faz. E do contrário, você fica com a ilusão de que tudo está sempre disponível para ser feito. E você nunca se esforça para fazer coisa nenhuma. Isso gera angústia. Angústia. Isso me leva ao capítulo 5. A angústia é o sentimento que te separa da autoajuda. A angústia revela esse nada possível. A angústia, no entanto, quando é sentida, ela é sentida e você não sabe dizer exatamente por quê. Ela não tem objeto, ela não é um medo, ela não é uma ansiedade. Ela é uma abertura existencial diante da própria possibilidade de não ser coisa alguma mais. A autoajuda tenta proteger a gente da angústia o tempo inteiro. O Heidegger faz o oposto, ele te empurra para a angústia. Porque a angústia é a única força que rompe com a queda. Aquela queda na situação banal de vida. Ela destrói a banalidade do cotidiano, ela rasga o véu desse palavrório, dessa curiosidade, dessa ânsia por novidade incessante. A angústia é exatamente o que separa você de todo mundo. Para o Heidegger, só a angústia permite que você, pela primeira vez, veja como a vida está te levando e passa a encarar a vida que você poderia de fato levar. A angústia é o combustível para parir a sua própria autenticidade. E aí, a dor da reinvenção não está em mudar de um estado para outro. Tá? Assumir que mudar requer encarar que você acaba. Que você acaba e, portanto, você precisa hierarquizar sua cadeia de valores e agir rápido, porque daqui a pouco não terá mais tempo. Significa examinar a circunstância da qual você parte e não ignorá-la como se fosse possível começar do zero. E significa cultivar laços com os outros que de fato permitam com que você se desenvolva e não apenas esteja junto.
Se reinventar é dar vazão às possibilidades que você pode ser. É isso que a gente vai fazer no nosso Clube do Livro 2026. A gente vai ler os filósofos, literatos e cientistas que vão nos ajudar a nos reinventar ou a fortalecer quem nós somos, para que nós continuamente estejamos nos reinventando, respondendo às circunstâncias em que nos inserimos. Esse aqui é o convite para você fazer parte. O link está aqui na descrição. Te vejo lá. Não se esqueça, você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.